Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Fé para crer que Deus não criou o mal. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O ser humano não deve desobedecer à vontade divina, pois as consequências da desobediência a Deus sempre será catastrófica para a humanidade. Nesta lição, conceituaremos o termo mal como o mal moral e natural. Conheceremos a origem do mal no meio dos anjos e da humanidade. Veremos no ponto 3 da lição o problema do mal no seio da sociedade. No ponto número 4, entenderemos o problema do sofrimento no seio da sociedade. E finalizando o nosso estudo, compreenderemos o problema do pecado e a solução de suas consequências. Item número 1 da lição, conceito do termo mal. O mal moral é a ação de perversão e desumanidade praticada por um ser humano contra os seus semelhantes, sob o domínio de sua vontade, tem como objetivo trazer um prejuízo de qualquer ordem ao seu próximo. Já o conceito de mal natural são os males resultantes de fenômenos da natureza, tais como enfermidades, mortes, terremotos, maremotos, acidentes naturais, mudanças climáticas que trazem prejuízo de qualquer ordem à humanidade. Portanto, aí estão os dois conceitos do termo mal, no sentido moral e no sentido natural. Ponto número 2 da lição, a origem do mal. Nós podemos estabelecer que o mal surge basicamente em duas dimensões, sendo a primeira no meio celestial, através dos anjos, e a segunda no meio terrenal, através de Adão e Eva. No meio dos anjos, o mal foi introduzido no universo por um anjo chamado Lúcifer, que em seu íntimo desejou ser maior do que Deus, e para isso realizou uma rebeldia contra o Senhor e seu reino, levando milhares e milhares dos anjos criados pelo Senhor a saírem de seu estado de santidade para um estado permanente de decaimento maligno, ficando contra tudo o que é de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. 12, 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Portanto, a origem do mal, através de Lúcifer, anjos decaídos, que realizaram uma rebelião contra Deus dos céus. A origem do mal na humanidade, ou seja, o mal na terra, foi introduzido no seio da humanidade pela ação da desobediência de Adão e Eva a Deus, na seguinte cronologia dos fatos e acontecimentos. O primeiro fato foi o sedutor e a sedução. Satanás, de forma sagaz, se apresenta de forma sedutora a Eva, a mãe de toda a humanidade,
E esta apresentação se dá com o seu instrumento mais eficaz de enganação, a palavra mentirosa, contrapondo a ordenança do Senhor nosso Deus. Este registro dessa sedutor e da sedução está no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: Gênesis 3, 1 ao 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. No segundo momento, nós temos então a infração da ordem. Quando desobedeceram a Deus, Adão e Eva instantaneamente morreram espiritualmente e atingiram a degradação moral de caráter, acusados pelas suas próprias consciências. E então remediaram esse estado de morte espiritual com vestes de folhas de figueiras, tipificando então uma ineficiente religiosidade, purificação. Gênesis capítulo 3, versículos, a partir do versículo 5 até o 7, diz: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí está concretizada a infração da ordem de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. E assim fizeram. É neste contexto que Eva foi enganada pelo Deus. Mas Adão não foi enganado, pois fora ele que recebeu pessoalmente de Deus a ordem de não comer o fruto da árvore do bem e do mal, que estava bem no meio do jardim do Éden. No livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos 15 ao 17, aliás, versículo 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa revelação de não comer do fruto da árvore, do bem e do mal, foi feita diretamente pelo Senhor a Adão, de uma forma pessoal. Somente Adão ouviu esta revelação. Logo depois, o Senhor fez Adão cair num profundo sono e criou Eva. E Eva tomou conhecimento desta ordenança do Senhor através de Adão. Logo, no Éden, Eva foi enganada, foi iludida, mas Adão não. E como tal, ele poderia barrar a intenção de que os dois comessem da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal. Portanto, há aí uma cumplicidade de culpa, da desobediência a Deus. Mas Adão, como sacerdote, cabia então salvaguardar a ordenança do Senhor. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta a Timóteo,
capítulo 2, versículo 14, diz assim: segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Carta a Timóteo 14. Na realidade, é na primeira carta a Timóteo. Perdão, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Portanto, Eva foi enganada pelo diabo, iludida. Adão, não. Terceiro acontecimento na queda da humanidade, no mal entrando na humanidade. É o inquérito divino. O Senhor, em sua perfeita, absoluta onisciência, já sabendo da maldita desobediência de Adão e Eva, busca conversar com eles no jardim na viração do dia e percebe que eles estavam escondidos detrás das árvores, em um estado de degradação moral e espiritual, e com um sentimento de medo, coisas que não existiam no paraíso e agora mancharam esta relação e comunhão com Deus. O Senhor então confirma que seus dois filhos o desobedeceram e comeram do fruto proibido. Gênesis 3, 8 a 11 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Logo depois deste inquérito divino, vem então a defesa humana. A defesa de Adão e Eva para o episódio é pífia. Sem respaldo moral, estapafúrdia, pois humanamente é impossível justificar o pecado. O primeiro casal, criado em sua degradação moral, putrefatos espiritualmente, se utilizam da mentira e de se acusarem mutuamente, colocando a culpa um no outro. Versículos 12 e 13 diz do capítulo 3 de Gênesis: então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Lógico que todas essas ações de desobediência a Deus traz as consequências do pecado. Deus é amor, mas ele também é justo. Ele é um Deus de justiça e pela desobediência realizada pelo casal adâmico, Deus proclamou severas sentenças sobre todos os agentes da criação que até hoje gemem a um só tempo estas sentenças. E nós podemos, então, dizer que para a serpente, Deus estabeleceu o rastejar sobre a terra para sempre. Para o diabo, a condenação eterna amarrado no lago de fogo e enxofre. Para Eva, o aumento das dores do parto. Para a terra, esta foi amaldiçoada e passou a produzir cardos e abrolhos. Para Adão, despender esforço físico para o seu sustento. Morte física e espiritual, expulsão do paraíso de Deus. E hoje nós gememos por causa do pecado. Na carta aos Romanos, o capítulo de número 8, vai dizer exatamente isso. Esses gemidos que, que toda a criação experimenta por causa do pecado. Romanos capítulo 8, versículo de número 22. Romanos 8,
22 e 23 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em todo o íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. No item 3 da lição, vamos falar sobre o problema do mal no seio da sociedade. As mazelas reinantes indistintamente nas sociedades do mundo de geração a geração têm como causa principal a prática do pecado pelo homem. Doenças, injustiças sociais, corrupção, suborno, homicídios, roubos, etc., são frutos malignos da natureza pecaminosa do ser humano, que tem como grave consequência a separação do homem da comunhão plena com o Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, versículo de número 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 15, versículo 18 e 19. Porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Portanto, logo vem a pergunta: por que Deus, sendo bondoso e onipotente, permite que o mal cada vez mais esteja presente e atuante nas sociedades humanas? E, nesse sentido, o teólogo R. N. Champlin, em 2011, menciona pelo menos 5 motivos para o mal continuar existindo no mundo. A partir, então, de várias explicações recolhidas em vários lugares e pensamentos teológicos. A saber, primeiro, mal, motivo para a existência do mal ainda no mundo é para servir de lição objetiva à humanidade, para servir de punição contra o pecado, para mostrar que praticar o bem é melhor que praticar o mal, para mostrar o seu contraste com a verdade e a bondade de Deus, para mostrar que o homem depende de Deus para ter paz, para ter bondade, e só em Deus temos a vida eterna. Problema do sofrimento no seio da sociedade. Outra pergunta inquietante no seio da sociedade é: por que existe tanta maldade que causa sofrimento? Uma lei espiritual permanente explica a consequência das escolhas que os seres humanos fazem em sua jornada de vida, que, associada ao enganoso coração humano, resulta na colheita das coisas boas ou coisas más. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, 7, diz: se o homem plantar, isso ele ceifará. Tanto, plantar ódio, colherá ódio. Plantar amor, colherá amor. E também o teólogo R. N. Champlin, nesta situação, neste sentido, inclusive para tentar responder este problema, ele menciona pelo menos 12 motivos para explicar a existência e permanência do sofrimento no mundo. E o primeiro deles é conscientizar-nos que somos dependentes de Deus e não de nós mesmos. O segundo ponto, promover a solidariedade entre nós, seres humanos, que sofremos.
Compreender, em terceiro lugar, a essência do sofrimento e socorrer as pessoas que sofrem. O sofrimento faz isso conosco. Ensinar-nos, em quarto lugar, sobre os valores dos ensinamentos. Quinto, indicar as escolhas erradas que fazemos. O sofrimento nos mostra isso, nos indica isso. O sofrimento mostra a malignidade do pecado. O sofrimento, ele é expurgado da nossa vida pelo pecado. E as coisas que prejudicam a nossa experiência. O sofrimento, ele faz expurgar da nossa vida o pecado e as coisas que prejudicam a nossa espiritualidade. O sofrimento nos faz experimentar a vitória sobre o pecado e as coisas. Em décimo lugar, o sofrimento ele desenvolve e fortalece uma maturidade espiritual para enfrentarmos as tribulações. Em décimo primeiro lugar, o sofrimento ele nos coloca de novo no caminho de obedecer a Deus e aperfeiçoar o modo de vida natural e espiritual de nosso ser. E por último, o sofrimento ele faz nos compreender que a busca pela glória de Deus é muito melhor do que o próprio sofrimento. E, em décimo segundo lugar, garantir que uma glória futura de vida eterna sem sofrimentos no céu com o Senhor. Garantir, a esperança é garantida de vida eterna. Portanto, aí são 12 possíveis motivos em que a existência e a permanência do sofrimento no mundo vai transformar ou ter uma explicação. No item número 5 da lição, nós vamos agora falar sobre o problema do pecado, a solução de suas consequências. O pecado é um grande problema para a humanidade, porque ela nos afasta da presença de Deus. Porém, Deus, em seu infinito amor, deu o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus salvou a humanidade. A principal consequência do pecado, isto é, a total separação do homem de Deus. O apóstolo Paulo faz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 15 ao 21, uma comparação contrastante entre a ação pecadora do homem e a ação da graça do Senhor. Jesus, para com toda a humanidade. Então, se nós fizermos aí uma leitura linear na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 15 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 15, 25, 15, Romanos 5, 15 ao 21. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais dos que recebem a mudança da graça e do dom da justificação. Estes reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Amém. Então, nesse sentido, nós temos aí
Nesta primeira coluna da esquerda, a ação pecadora de Adão. E na coluna da direita, a ação da graça do Senhor Jesus. Então, pelo pecado de Adão, muitos morreram. Mas por Cristo, muitos receberam a graça abundantemente. Por uma só ofensa de Adão, veio o julgamento e a condenação eterna. Por muitas ofensas a Cristo, veio a graça e a justificação. Por uma só ofensa de Adão, veio a morte. Pela justiça e graça de Cristo, muitos viverão eternamente e reinarão com ele. Por um ato de ofensa, veio a condenação de todos. Por um ato de justiça, veio a justificação de todos. Pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de Cristo, muitos foram feitos justos. A lei aponta o pecado no homem. Onde existe o pecado, existe a graça divina para aniquilar o pecado. O pecado reina pela morte. A graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que, apesar das diversas e polêmicas discussões teológicas sobre o tema, o mal não teve origem em Deus, e sim nos anjos decaídos e no ser humano, no que é corroborado pelo conceito do mal em suas dimensões moral e natural. Aprendemos também sobre o problema do mal no seio da sociedade, com pelo menos 5 possíveis explicações de sua existência, segundo as variegadas visões humanísticas e teológicas. Outro ponto discutido em nossa lição foi o problema do sofrimento no seio da sociedade, com pelo menos 12 motivos de sua existência. E, por fim, pela compaixão, bondade, amor, graça e misericórdia de Deus, entendemos o problema do pecado e a solução de suas consequências na pessoa única e exclusiva de Jesus Cristo. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Fé para crer na salvação eterna. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.